Porque assim, o Fórmula E tem essa parada do... É uma grande dúvida que eu tinha mesmo, que era, porra, esse carro ele segura ficar o tempo inteiro na pista sem ter que recarregar? Eu sei que pra recarregar um carro elétrico assim leva um tempão, já experimentei antes. Nesse caso aí, como é que, assim... Não precisa recarregar durante 50 minutos? Olha que maluco, o carro elétrico é totalmente diferente de um carro a combustão. É mais ou menos igual você pegar uma câmera analógica que tinha que revelar filme e uma digital. Tem a mesma função, mas são coisas completamente diferentes. O carro elétrico não precisa de freio. Não tem freio. A gente não usa o freio na corrida. Não tem freio a disco. 100% da frenagem do carro, inclusive o de rua, acontece no motor elétrico. O motor elétrico, a hora que você encosta no freio, ele vira um gerador de eletricidade. E carrega a bateria de volta. O nosso carro é assim, né? Híbrido, né? Os nossos são híbridos. Mas o elétrico, nosso, 93% da energia é carregado de volta. Então, por isso que dura. Se não tivesse isso, durava metade quase. Então, obviamente, a gente tem atrito, aerodinâmica tal, que vai perdendo energia. Mas o carro elétrico, o nosso carro de corrida... ele tem, por causa de segurança, um freio a disco pequenininho, mas a gente não usa ele na corrida. É só o freio magnético. E isso para o carro de rua, você nunca mais na sua vida vai ter que trocar pastilha, nem disco. O carro tem um consumo menor na cidade do que na estrada, porque você fica freando e acelerando. Enfim, tem uma série de benefícios. Não precisa trocar óleo, não precisa fazer nada. Então, assim, o carro elétrico... para algumas aplicações, já é muito mais barato do que o carro a combustão. Ainda mais com a gasolina agora a R$9. Não, eu troquei agora, né? Eu peguei o híbrido ano passado. E, assim, antes eu enchi o tanque e dava 400 km, agora dá o dobro. Né? E isso que é híbrido, né? Não é nem 100%, né? Bom demais, né? É bom demais, Faz 17... lá no meu coisa tá fazendo 17,6 km por litro na cidade, sabe? É muito eu conversei com o Uber que eu peguei outro dia... Pô, o cara ia economizar entre 3 e 4 pau por mês de combustível, tranquilo com o elétrico. E muita gente não sabe o seguinte, você consegue carregar o elétrico na sua casa. 180 km por dia, que era o que esse Uber andava, você consegue recarregar ele numa tomada 220. A 220, em 8, 9 horas, carrega 180 km, 20 km por hora de recarga. Isso não é uma recarga normal, sem precisar mudar a infraestrutura, nada. Botar na 220 igual você usa o cortador de grama ou secador de cabelo. Carrega à noite. No dia seguinte você usa. Gasta eletricidade. Em vez de você encher o tanque e custar, sei lá, R$300, você vai encher o tanque e vai custar 15. É que, assim, isso é uma questão, né, que obviamente também concordo que é o futuro, mas a gente sempre para no problema do preço, né? Que, óbvio, com o tempo as tecnologias vão ficando mais baratas, mas assim, a gente vê coisas, por exemplo, no Brasil, que, cara, até hoje, câmbio automático não é um padrão. E é uma tecnologia de quantas décadas que já existe, né? E não é por causa do preço, simplesmente por causa do impeditivo do preço, né? Então, assim, gostaria muito que a gente tivesse, né, uma possibilidade de tudo ser elétrico. Uma parada né? maneira de carro elétrico e híbrido que ninguém fala e que é muito maneiro não tem rodízio. Tem essa. Isso é verdade. Tem essa. Eu tava com o prefeito. A gente fez o lançamento ontem, anteontem, com o prefeito. Ele estava mostrando um ônibus elétrico. Agora a Prefeitura de São Paulo vai botar 20% dos ônibus elétricos. O ônibus custa bem mais caro, só que o custo do quilômetro do ônibus, ele se paga em 2 anos. Então se paga Porque, de novo, você falou do custo. Se você roda 10 km por dia, que é o que roda a média da galera aí, não vale a pena. O carro elétrico é muito mais caro. Mas se você começa a rodar 180, 200 km todo dia, daí começa a fazer sentido essa conta. Porque durante a vida útil do carro, o preço do carro é quase irrisório perto do preço do combustível que você vai usar a vida inteira do carro. Se você rodar 100 mil quilômetros, 200 mil quilômetros com o carro, começa a ficar cada vez mais o preço do carro ficar irrisório. Então o carro elétrico não é para essas SUVs de 500 pau que você vê aí, R$1 milhão. Não, isso aí beleza, o cara quer ter o carro elétrico e tal. Mas o carro elétrico, o principal uso dele vai ser para transporte público. Metade da poluição de São Paulo é diesel, é caminhão. Nossa, e isso porque o diesel, que eu lembro quando eu trabalhei com petróleo, né? Que a gente tinha o diesel, era o 1.800 e o 500, aí reduziu para 10, né? O enxofre e tal. Então já reduziu muito a emissão, mas mesmo assim. Tudo que tem combustão gera partícula. Mesmo etanol. O pessoal fala, mas o etanol é carbono neutro. Não, o etanol é carbono neutro. O etanol não tem problema. Para o aquecimento global, etanol, legal. E o Brasil é o único país que consegue fazer eficiente. Porém, se você se trancar numa garagem e ligar o carro a etanol, você vai morrer igual a gasolina.
Então, assim, o Brasil está se posicionando muito bem. No futuro, obviamente, vai ser uma combinação, mas os elétricos principais vai ser comercial, onde a gente teria que ter subsídio. Comercial, Uber, táxi, esses caras que emitem muita poluição e que rodam muito. O subsídio não é para o cara que vai comprar o carro por causa do IPVA ou rodízio. Isso aí não vai mudar nada se o cara for elétrico ou não, por enquanto. Vai mudar se o ônibus da prefeitura for elétrico, vai mudar se o Uber for elétrico. E é para isso. Eu conversei com o prefeito sobre isso. Ele falou, não sei o que, vamos conversar mais, mas isso aí é o foco dessa mudança de mobilidade. E, obviamente, da micromobilidade, bike elétrica, moto. Inclusive aí, o governo, vamos olhar com carinho essa parada aí de moto elétrico, caralho, porque aqui hoje, se me pararem com a minha motinha elétrica aí, eu já era, não tem nem como pegar, porque não tem como registrar ela, pô, ninguém bota placa nessa porra. Então, essa moto que você tá falando, eu imagino que é uma moto que entra ela é entre bike elétrica e moto elétrica, ela fica no limbo ali. É um trocinho pra eu ir trabalhar. O CONTRAN tem uma brecha, a lei não tá bem regulada para elétrico, a lei foi refeita para combustão. É 50cc, 75cc, mas o elétrico não é mais isso. Então tem todo aí a gente precisa mudar bastante esse código de trânsito, ver que velocidade que precisa ir para patinete, para bike, para outras coisas. O documento, a minha motoquinha é um patinete. É mesmo, aquela moto que... Eu sei que moto que é. A gente anda no paddock com ela para cima e para baixo. Então, a gente tem que modernizar muito. E o Brasil, obviamente, está atrás da Europa, Estados Unidos, tá, o ponto de recarga, estrada, se você quiser ir pro Rio de Janeiro e voltar com carro elétrico, pode até ir e voltar, mas de repente você vai chegar lá e tem 2 lugares para carregar, você vai chegar, tem 2 carros carregando. Você vai ter que esperar 30 minutos, 40 minutos para começar a sua carga, você não quer fazer isso. Então, assim, o Brasil ainda tem e o Brasil tem a vantagem do etanol, então vai ser eu acho que é uma combinação de diversas tecnologias que vão bombar aí no Brasil.